Olá, bem-vindos ao programa Soluções Industriais, um programa que fala de produtos, serviços, equipamentos e soluções para a melhoria da produtividade e inovação nas indústrias. Hoje, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante importante para as indústrias do Brasil. Nós vamos falar sobre produtividade no primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos falar sobre inovação nas indústrias. E para falar nesse primeiro bloco sobre produtividade, eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Eduardo Roberto, ele que é diretor de operações da Mais Gestão. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, tudo bem? Zé Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas tão interessantes e importantes para a indústria nacional. Muito bem, para você conhecer um pouquinho mais o Eduardo, ele é formado pela Universidade de São Paulo, ele tem pós-graduação em Gestão Industrial, MBA em Logística, MBA Executivo em Negócios, tem mais de 25 anos de experiência na indústria, implementou projetos no Brasil, América Latina e Europa. Bom, Eduardo, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, sobre como é que você descreve o cenário da produtividade industrial no Brasil e até no mundo. Bom, infelizmente, né, se a gente começar a comparar os países industrializados, né, o que tínhamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e o que temos hoje, infelizmente a gente vem perdendo muito mercado para o mundo moderno, né? O mundo cada vez está menor, né? Hoje em dia as barreiras são menores, o mundo está cada vez se estreitando mais e infelizmente a gente vem numa posição muito aquém do que o Brasil poderia ser. Nós temos a sexta economia do mundo, Zé Paulo. Hoje nós temos o sexto PIB. Quando você fala em produtividade, somos o 75º, né? E não é só no mundo. Quando você fala de América Latina, por exemplo, segundo os últimos dados que nós temos, o Brasil está em 15º lugar, na frente apenas de Bolívia e Equador. Ou seja, a gente tem aí um caminho muito longo a ser percorrido, existem muitas oportunidades de melhoria em produtividade no que diz respeito à indústria nacional. Então, muito bom. Eduardo, quer dizer, por que a nossa produtividade ocupa essa posição? Dá para a gente relacionar os principais motivos? Os principais motivos são diversos, né? Eu acho que vem desde uma estrutura educacional, onde a escola se afastou mesmo da empresa, né? Hoje o nosso sistema educacional criou uma barreira e isso gerou deficiências, né, no que diz respeito à capacitação de profissionais. É engraçado que a Mais Gestão já tem 10 anos de mercado e a gente atua aí em diversos segmentos, em empresas diversos ramos, e não tem uma empresa sequer que a gente não vai visitar e que não esteja precisando de profissionais. Olha que loucura. Qualquer empresa que você vai hoje fala assim, você está precisando de um profissional? E tem gente procurando emprego. Então existe uma lacuna entre a demanda e a oferta que você tem. Então isso gerou uma lacuna mesmo, um buraco, e que faz com que o Brasil tenha hoje uma situação tão ruim no que diz respeito à produtividade. Ou seja, existem hoje empresas que poderiam produzir muito mais, né, com o que tem de recursos ou com menos recursos. Daí a dificuldade de competir, por exemplo, com os países asiáticos, né? Quer dizer, e hoje, Eduardo, quais são, na sua opinião, os principais obstáculos aí para a melhoria da produtividade no país? Bom, o primeiro grande obstáculo é o empresário, né, o diretor, o gerente, primeiro ele acreditar que é possível, né? Então existe um desconhecimento, infelizmente alguns profissionais não conhecem metodologias, acreditam que a forma que fazem é a melhor forma, só que existem outras formas, existem formas muito mais interessantes, muito mais inteligentes, cientificamente comprovadas e que dão resultado, que trazem resultado efetivo para a melhoria da produtividade. Então, primeiro, eu diria que é você querer fazer, realmente conhecer que isso realmente é algo que pode ser feito, né? O segundo é a capacitação dos profissionais. Então, as empresas ainda e os próprios profissionais investem muito pouco na sua capacitação, em leitura, em fazer cursos, em aprender coisas diferentes, né? Daí vamos para questões políticas geográficas, questões de infraestrutura que é problemática, nós temos um problema logístico muito sério, questões fiscais, né, a alta carga tributária que a gente tem, falta de incentivos, né? Então existem diversos fatores que são os principais motivos aí para baixa produtividade. Aliás, Eduardo, a revista Exame aí, se eu não me engano, no finalzinho do ano, teve uma edição de capa, Por que somos tão improdutivos, né? Tinha 5 operários, se eu não me engano, americanos e um
quer dizer, 5 operários brasileiros que era igual um americano, uma coisa assim. E a gente estava comentando um pouquinho nos bastidores, eu queria que você falasse um pouquinho dessa abordagem, né, dessa matéria e até da experiência que você tem tido aí no dia a dia nas indústrias. Muito boa. Na verdade, assim, saiu, acho que foi em outubro do ano passado, a revista Capa da Exame. Inclusive, se vocês quiserem até ver essa notícia, entre lá no Produtividade Industrial, www.produtividade industrial, tem um banner lá com a revistinha, tem até a matéria de capa que tem todo o conteúdo da matéria, que é muito interessante. Na verdade, o que a matéria aborda é o seguinte, algo que a gente já havia constatado, e que essa lacuna, que um operário europeu, asiático e americano produz 5 vezes mais do que o brasileiro. Aí a pergunta, será porque nós somos preguiçosos, a gente não quer trabalhar, a gente trabalha menos que eles? Não, ao contrário, a gente trabalha bem mais que eles. Eu já implementei, tive a oportunidade, como você comentou aí no início do programa, de implementar projetos em diversos países da América Latina, Europa, em projetos que nós estivemos atuando. E veja que eles trabalham menos que a gente. Trabalham menos, né? Trabalham menos horas, se cansam menos, vamos dizer assim, né? No final de um dia de trabalho se cansam menos. Só que eles não têm desperdícios, então eles têm maior produtividade, têm foco no trabalho. Nós temos muitas, se a gente fala dos 7 desperdícios clássicos, né, da produtividade, nós temos, em todas as empresas tem todos eles, né? E mais alguns se bobear. Ou seja, nós temos uma dificuldade, nós trabalhamos muito e produzimos pouco. Então hoje o empresário brasileiro está muito preocupado se um empregado entra às 8 e sai às 5. Né? Isso é disciplina, né? Isso é o que você comprou, né? Quando você contrata um funcionário, você compra 8 horas de trabalho dele. Mas só isso não basta, ele precisa produzir durante esse período. E hoje, infelizmente, essa causa essa lacuna. Ou seja, um operário americano, chinês, asiático, europeu, produz 5 vezes mais do que um operário brasileiro. Daí a nossa posição tão ruim no campo da produtividade. Quer dizer, bem interessante essa visão. E a solução para isso realmente é uma mudança de mentalidade, é implantar processo. Eu fico imaginando então, Eduardo, quer dizer, o operário, o americano, o europeu, então ele trabalha mais com a cabeça, com organização, com método. É como se nós trabalhássemos sem método, sem organização, sem padrão, e isso gera retrabalho, dificuldade. É isso mesmo? É exatamente isso, Zé Paulo. Existe até uma questão cultural. A gente avalia empresas por aí, e a gente desenvolve trabalhos, como eu falei, em diversos segmentos, e o que acaba acontecendo é que, primeiro, nós somos latinos e somos fazedores por excelência. Então nós não planejamos, nós planejamos muito pouco, nós somos muito deficientes nessa área de planejamento. Nós somos fazedores por excelência, né? Sai fazendo, a gente fala que sai que nem um boi bravo, né? Sai fazendo sem pensar muito. E a gente entende que toda atividade precisa ser bem planejada, precisa ser bem estruturada. Uma segunda característica nossa nós temos o nosso jeito, nós não aceitamos muito bem ter padrões, ter formas. Olha que incrível, a gente desenvolve trabalhos em algumas empresas, até multinacionais, em que o desenvolvimento do trabalho, o mesmo trabalho, no primeiro turno, no segundo turno é totalmente diferente. Parece que é outra fábrica. E empresas que têm padrão internacional, que é uma filial, tem uma matriz na Alemanha ou nos Estados Unidos, então você vem com algumas normas rígidas e assim mesmo chega no Brasil. A gente fala assim que é uma fábrica num turno, é outra fábrica totalmente diferente. Daí você não tem um padrão, você não consegue medir nada, não sabe, é totalmente aleatório, é totalmente sem rumo, né, o seu resultado, você não sabe aonde vai chegar. Daí a grande dificuldade, porque quando cada um faz da forma como bem entender, você não tem um padrão e não vai ter, o tempo de produção vai ser diferente, daí a sua produtividade, eficiência vai ser muito baixa, com certeza. Né? Agora, Eduardo, você comentou um negócio interessante. É uma fábrica que no horário parece uma, na outra é outra. E quem é o responsável por isso? É o chefe direto? É o gestor? Quer dizer, por que isso acontece? E, até mais importante, como que faz para resolver essa situação? Para que todos trabalhem da melhor maneira, padronizado e com as melhores práticas? Bom, tem uma parcela de culpa da gerência, alta gerência e da baixa gerência, que a gente chama, né, da supervisão, da liderança, com certeza, mas tem aquilo que eu comentei no começo, tem uma questão cultural, de treinamento mesmo, de educação, de investir na capacitação do operário. Né? Normalmente, infelizmente, as pessoas que trabalham no chão de fábrica muitas vezes têm baixa escolaridade ou não têm escolaridade suficiente e tem algumas dificuldades. A empresa precisa investir nisso. E precisa investir também na capacitação dos seus líderes,
Porque quem é o líder normalmente? É aquele operário que tem um desempenho acima da média e que normalmente é promovido para um cargo de liderança. E ele também é jogado aos leões, quer dizer, ele não é preparado para isso. Então ele não conhece ferramentas, não conhece técnicas para melhorar a produtividade. Ele não sabe, ele faz o melhor que ele pode, ele sempre tenta. E a receita para isso, na verdade, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo primeiro, tendo vontade de falar assim, sabendo que isso existe, eu posso melhorar meu processo. E segundo, padronizando o trabalho, começando descrevendo um método adequado de trabalho e cobrar e treinar os operários, né? Uma coisa que sempre acontece muito nas fábricas, Paulo, que a gente vê, eu sempre cobro, e se a gente vai ver se o internauta que está nos assistindo, ou se a empresa onde se trabalha não acontece isso, normalmente quando começa um operário novo, como é que funciona? Você vem, treina 2 ciclos, faz algumas vezes e fala, bom amigo, agora é com você que eu tenho um monte de coisa para fazer, qualquer dúvida me chama. O que o cara vai fazer? Ele vai fazer o melhor que ele pode, ele vai adaptar o que ele entendeu, que nem sempre o entendimento é correto, né? E vai desenvolver um método totalmente diferente. O que vai acontecer? O resultado vai ser diferente. Pode até ser melhor em alguns casos, né? Pode até acontecer, mas é raro quando isso acontece. Normalmente ele é pior e aí começam a vir diversas dificuldades, até de manutenção de máquina, de problemas estruturais, de não alcançar a produtividade, e aí fica aquela loucura, né? É peça que não fica pronta, é peça com defeito, atraso no pedido, aquela pressão, aquela loucura que é qualquer empresa por aí que a gente vê hoje em dia, né? Então realmente Quer dizer, interessante, Edu. Então, não seria dessa maneira, treina 2 ciclos e toca. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A gente sempre, até nos nossos treinamentos, a gente faz um treinamento específico sobre esse tema de como melhorar a produtividade e eficiência da sua empresa. A gente tem turmas abertas e turmas in company, né? Então, inclusive, se quiser consultar a gente, é só entrar no site no www.maisgestão, vai aparecer no final da nossa entrevista. Mas veja, a gente fala isso, que para cada hora, né, que você dá de treinamento, tem 10 horas de acompanhamento. Ou seja, você tem que treinar e acompanhar se foi realmente assimilado aquilo que você definiu como padrão. Porque se isso não acontecer, meu amigo, não vai ter resultado, não consegue chegar ao resultado. Então nós temos que padronizar, identificar métricas, medir, controlar. Não há como melhorar se você não medir. Então é uma situação sine qua non, eu tenho que medir algo para poder ter um resultado. E muitas empresas que a gente vê por aí, nos nossos trabalhos, a gente percebe que não tem controle de produtividade, eficiência, controla-se disciplina, né? Se chega às 8, sai às 5, é isso que é o importante, ou sai às 5 e 48, depende de 44 horas semanais, depende do que tem a empresa. Então ele está muito mais relacionado à disciplina, mas se o que ela está fazendo efetivamente não importa. Quando importa, né? Isso afeta diretamente o fluxo de caixa da empresa, né? Diretamente. Eduardo, se fala muito em Lean Manufacturing, várias técnicas aí de melhoria de produtividade e tal. Como é que é o processo passo a passo para diagnosticar um processo ou uma empresa e saber quais ferramentas ou que métodos são os adequados para melhorar naquele caso? Boa pergunta, Zé Paulo. Na verdade, assim, não existe não é para toda doença que é o mesmo remédio, né? É claro que para cada processo vai ter a forma mais adequada. Daí o primeiro passo importante é um bom diagnóstico. Então nós oferecemos hoje diagnóstico, nós visitamos as empresas, fazemos um mapeamento dos processos e conseguimos identificar quais são as oportunidades que a gente pode ter naquele processo. E daí a gente vai começar a traçar um plano de ação. E o plano vem então depende do estágio que está a empresa, ela pode ter alguns padrões, mas não estarem sendo seguidos. Ela pode não ter padrão algum ou controle algum. Então, dependendo do estágio que ela tiver, nós vamos implementar com maior ou menor ênfase o nosso processo que já é consagrado, que a gente já aplica em diversos segmentos, empresas. Nós atendemos empresas, Paulo, desde 2 funcionários até 3.000. Ou seja, o método funciona independente do tamanho. Porque o nosso internauta pode estar pensando, não, mas para minha empresa isso não serve. Não, funciona. Acreditem, funciona independente do tamanho. O que acontece é que a carga de trabalho que a gente vai alocar para o desenvolvimento das atividades, ela é maior ou menor, dependendo da necessidade e do grau de maturação do processo, que a gente chama, né? Então tem que entender mapear os principais desperdícios e começar a tratá-los. Daí nós vamos ter um consultor ou full-time ou part-time, que a gente chama que é alguns dias da semana, desenvolvendo, a gente sempre fala a 4 mãos, que é outra coisa importantíssima. A gente não faz o trabalho e vai embora e deixa
a empresa sem o conhecimento. A gente acaba transferindo esse know-how, transferindo esse conhecimento dentro da empresa, e a empresa pode seguir a vida depois da consultoria sem problemas algum. Eduardo, acho que um dos problemas que muitas empresas enfrentam é exatamente isso que você acabou de falar. O trabalho é desenvolvido como uma empresa de consultoria, e depois que essa empresa vai embora, por algumas semanas o pessoal vai trabalhando, mas a coisa vai relaxando. Aí depois de 3, 4, 6 meses, a impressão que dá, não, melhorou um pouco. Sim. Mas volta ao estágio não como era antes, com alguma melhora, né? Qual é o segredo para realmente perpetuar, para que tudo aquilo que foi implantado se mantenha e até aprimore, que é a ideia, né? O grande segredo está no que a gente chama de implementação da cultura de melhoria contínua, né? Um dos passos da cultura de melhoria contínua é você padronizar aquele resultado e fazer com que ele se replique. Ou seja, é implementar realmente dentro da organização, é ter pessoas qualificadas e capacitadas, né, para que possa perpetuar isso dentro da organização, porque isso é normal também. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu não mudar a forma como eu faço, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu só consigo mudar o resultado fazendo de forma diferente. Então, para que eu possa ter um resultado diferente do que eu tenho hoje, eu tenho que efetivamente fazer diferente. E isso causa um certo desconforto, causa dor. A tendência das pessoas é o quê? No primeiro momento, é não querer que aquilo siga, quer voltar para aquela situação anterior, que é muito mais confortável, que é aquela que ela já vinha fazendo há muito tempo. Então você pega, às vezes, o operário que tem 10 anos de empresa, 20 anos de empresa, e a gente até brinca que foi ele que fez a entrevista do dono, né? Assim, 30 anos de empresa, mas você que entrevistou o dono para começar aqui, né? Então, na verdade, tem pessoas que... E ela já vem numa situação há muito tempo e não consegue mais... então é difícil, causa uma certa dor. Daí a importância de você ter a implementação da cultura de melhoria contínua. Então isso é algo que não é mais fácil falar do que fazer. Daí a importância de ter um consultor experiente que vai poder parametrizar tudo isso e manter isso para que tenha longevidade, para que isso permaneça. Uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte, que conhecimento eu posso comprar. Eu posso comprar um livro, eu posso comprar um treinamento e até uma consultoria. Agora, sabedoria não tem como, é só fazendo. Daí a importância de você estar junto com o consultor, por isso que a gente fala que ele é desenvolvido a 4 mãos. Ou seja, tem que ter alguém junto desenvolvendo a atividade para que possa o quê? Permanecer, porque aí é realmente transferência de conhecimento, não é só uma compra simplesmente. Agora, Eduardo, a gente falou já um pouquinho, eu achei bem interessante. Nós tivemos várias ondas aí, né? A onda da ISO 9000, quer dizer, e um trabalho bastante importante de qualidade, 14.000, aí teve os ciclos de melhoria da qualidade, o Kaizen, Lean Manufacturing, vários desses nomes. E aí as empresas, quando surgiam esses gurus com essas soluções aí interessantes, o que as empresas faziam? Elas corriam atrás logo para implantar essas ferramentas, ou até a onda das 7 ferramentas da qualidade, e tem as empresas que aplicam e tal. Então você acredita que essas coisas vieram para ficar, tudo isso, ou são como aqueles meteoros que passam e deixam um rastro, não digo de destruição, mas passam, né? Na verdade depende de como você gerencia esse processo, né? Todos eles são extremamente importantes. Hoje você falou de ciclo de controle de qualidade, que é algo que da década de 90, 80, né? Esse foi o grande boom desses círculos que eram os antigos CCQs, né? Círculo de controle de qualidade. Eu mesmo participei de vários círculos, né? Até fui premiado em alguns na época que eu desenvolvia trabalhos dentro de empresas. Mas hoje na Ásia, por exemplo, eles são extremamente ativos. As grandes empresas asiáticas ainda mantêm essa filosofia, porque é uma filosofia, na verdade, onde você tem uma melhoria contínua. Você está o tempo inteiro pensando. A gente sempre fala o seguinte, Zé Paulo, que não existe nada tão ruim que não possa ser pior e nada tão bom que não possa ser melhor. Então sempre há oportunidades. É que às vezes a oportunidade pode ser de um grande volume, né, de 25%, 30% de ganho, ou pode ser volumes menores. Mas sempre há oportunidades de melhoria. Recentemente nós fizemos um trabalho numa empresa multinacional, onde era uma linha com 8 pessoas, e você olhando a linha, você não conseguia ver nenhum desperdício. Era muito difícil de enxergar. Usando a técnica, a metodologia, nós reduzimos de 8 para 6 pessoas, com muito baixo investimento. Fizemos alguns croquis, até de madeira, fizemos umas caixas de papelão para testar o novo método, reduzimos de 8 para 6,
e mantivemos a mesma produção, ou seja, ganhamos em 25% a eficiência de uma linha que teoricamente já estava apta. Então acredite, se usar metodologia com técnica, a gente consegue enxergar muito além do que quem está envolvido no processo. Então a importância de uma consultoria. Então essas ondas, elas não são passageiras, tem onda aí que é de 1930, para você ter ideia, 35, né? PDCA e tudo mais. Então veja, elas são coisas que são medicamentos que devem ser aplicados de forma correta, dependendo do que o paciente precisa. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho do programa, Eduardo. Eu queria que você falasse como é que a Mais Gestão pode ajudar as indústrias a melhorar a sua produtividade e como é que faz para contatar a Mais Gestão? Bom, a Mais Gestão ela tem muita experiência em diversos segmentos, né? Ela tem mais de 20 consultores associados hoje que atuam diretamente nas empresas ajudando a melhorar a produtividade e eficiência. Algumas formas que a gente pode auxiliar. Nós podemos usar desde um treinamento de conscientização, porque a primeira coisa que a gente precisa é saber que isso existe e que isso possa ser melhor, né? Então temos turmas abertas e turmas fechadas em company para sensibilizar e para treinar na nossa metodologia. É uma forma, e a outra forma é a gente fazendo um diagnóstico gratuito, sem nenhum compromisso. A gente vai mapear durante um dia a sua empresa e trazer para você quais são as oportunidades. Daí para a gente desenvolver um trabalho a 4 mãos, que eu sempre digo, né? Para contatar Mais Gestão, entra no site www.maisgestão.com.br ou no e-mail contato@maisgestão.com.br, também sem o tio. Ô Eduardo, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, parabéns aí, realmente um trabalho muito interessante que vocês fazem em produtividade, e a gente está de novo no segundo bloco para falar de inovação, né? Isso, é isso aí, vamos falar de inovação. Fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco para falar de inovação no chão de fábrica com o Eduardo Roberto, diretor de operações da Mais Gestão. Até daqui a pouquinho.